Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Para nós é uma honra podermos mais uma vez refletir e meditar em um texto sagrado. E quero refletir com você nessa oportunidade no texto que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, o verso 1, que vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E eu gostaria de lhe perguntar, o que é ser livre? Para você, o que é ser livre? Para alguns, ser livre é o fato de ser solteiro. Para outros, ser livres é o fato de morar sozinho. Para alguns, ser livre é o fato de fazer o que ele quiser e bem entender da vida. Para outros, ser livre é ser independente financeiramente, é de não depender de ninguém financeiramente. E aí, para muitos, esses são os contextos que se encaixam para a liberdade. Mas eu gostaria de lhe perguntar, o que é de fato ser livre? Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele está falando aos Gálatas acerca da liberdade sobre a circuncisão. Porém, esse texto se encaixa acerca de qualquer escravidão que nós possamos ter. Não quero entrar no contexto histórico dessa passagem. Não é essa a minha intenção. Mas quero pegar a ideia do texto para que possamos, então, refletir acerca da escravidão. Muitas vezes as pessoas acham que são livres porque elas podem fazer o que elas quiserem e bem entenderem de suas vidas. Porém, pessoas que acham isso, ao invés de elas serem livres, na verdade, elas são escravas. Elas são escravas do pecado, elas são escravas dos vícios, seja ele cigarro, seja ele o álcool, as drogas, seja ele a pornografia, o dinheiro, ou até mesmo os jogos. Existem vícios de várias maneiras e de várias formas. Pessoas que acham que são livres praticando estas ações, na verdade, elas são escravas e não livres. Elas estão mostrando, através de suas ações, que elas são escravas dos seus prazeres, das suas vontades e dos seus vícios. Sócrates uma vez perguntou: como pode o homem dizer que é livre se ele é escravo das suas paixões? No texto de João, no capítulo 8, o verso 36, ele vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Jesus é aquele que tem o poder de nos libertar. Ele é aquele que tem poder de nos livrar destas prisões, dessas amarras. Ele tem poder para nos livrar dos vícios, das dependências. Ele é aquele que tem poder para fazer isso nas nossas vidas. Porém, nós precisamos crer nele. Porém, nós precisamos aceitá-lo. Porém, nós precisamos servi-lo e obedecê-lo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer Cristo como aquele que tem poder para nos salvar. E então, assim, sermos livres desta escravidão, sermos livres dessas algemas, sermos livres deste cativeiro. Seja livre em Cristo Jesus. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente você será livre. E o texto que nós lemos de Gálatas, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantos de nós não já vivemos escravos?
escravos do pecado, escravos do vício, escravos da pornografia, escravos do cigarro, escravos da bebida, né, do álcool. Já tivemos várias escravidões em nossas vidas e Cristo foi aquele que mudou a nossa história. E Cristo foi aquele que mudou o nosso quadro. E Ele nos libertou, mas Ele nos libertou com um propósito, de permanecermos livres. Ele nos liberta para que nós permaneçamos livres. Cristo nos liberta de toda a escravidão. Cristo nos libertou de toda a prisão, de tudo aquilo que nos amarrávamos ao mundo, as paixões pecaminosas, as paixões da carne. Ele teve o poder de nos libertar e agora nós permanecemos. Nós devemos permanecer nessa liberdade. Todas as correntes que nos amarravam ao pecado, todas elas foram quebradas e então nós somos livres e precisamos viver assim esta liberdade. Permaneçam firmes e não se deixe submeter a um jugo de escravidão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Cristo pagou um alto preço. Olha, Cristo fez algo grandioso para te libertar. Ele te livrou de uma situação que para muitos não tinha solução. Então, viva esta liberdade. E então permaneça firme. Se mantenha firme nisso, não retroceda, não volte atrás, permaneça vivendo essa liberdade, não volte a cometer os mesmos erros do passado, não voltemos aos vícios, não voltemos à escravidão, fomos livres, fomos libertos por Cristo Jesus, vivamos então assim essa liberdade, mantenhamos então assim essa liberdade e digamos não aos prazeres mundanos, e digamos não aos prazeres da carne, e digamos não aos vícios, não à pornografia, não à traição, não às práticas que nos amarram a este mundo, a esta prática carnal. Digamos não a cada uma delas. Lutemos contra nós mesmos, lutemos contra as nossas vontades, lutemos contra a nossa natureza pecaminosa e não voltemos, mas continuemos vivendo esta liberdade e buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus. Permaneça firmes neste propósito. Permaneça firme nesta perspectiva, nesta visão, neste objetivo, e que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos esta vida de liberdade que o Senhor conseguiu para nós. Não voltemos ao passado, não retrocedamos, mas que prossigamos para frente, que prossigamos cada vez mais nos santificando e melhorando a nossa vida. Que Deus seja com você nesse dia e que você viva um dia de liberdade. Que hoje seja uma oportunidade que Deus está te dando para que você se liberte daquilo que te aprisiona, que você se liberte daquilo que te amarra e que você possa viver livre os planos daquele que te criou. Fique com Deus, o meu abraço.